Ok, acho que está o momento de nós começarmos. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas, independentemente da hora e o local em que entrará em comunicação com esta apresentação. Bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira, como é o costume. Hoje, dia 18 de março de 2022, convidamos o senhor Igor Carvalho e, sinceramente, até 15h30 estará conosco para refletirmos sobre o tema que nós trouxemos à mesa e elencamos hoje o tema Quando Brasil e China constroem a África emergente. Uma reflexão sobre a contribuição brasileira e chinesa na produção do espaço urbano em Angola. Chamo-me Sobriano César Capitão e, em resumo, apresento o nosso preletor, de nome Igor Carvalho, e arquiteto e urbanista, é mestre em Geografia e Habitat, é pesquisador e assistente de ensino na Universidade de Genebra e integra o grupo de pesquisa sobre a China contemporânea do Instituto Confúcio e estará aqui conosco para partilhar um projeto de pesquisa sobre o seu doutoramento. Então, sem mais delongas, agradeço aos que estão já ligados e vou passá-lo a palavra para que possamos começar. Igor, esteja à vontade na sua apresentação, aquilo que eu não pude citar, então pode também o fazer. Pode entrar diretamente para o assunto, exatamente, e esteja à vontade. Tá bem. Eu quero agradecer muito o convite da DW, do Alan, por estar aqui presente, trazendo um pouco dessas reflexões. Agradecer também a você, capitão, pela troca, pelo apoio aí dos dias que vieram do convite até hoje. Dizer também que estou muito feliz e honrado. Dizer também que estou muito feliz e honrado de estar aqui na DW, que é uma ONG de relevância histórica, né, na luta pelo desenvolvimento humano, urbano, aqui em Angola. Então, para mim, trazer essa pequena apresentação é uma grande honra. Os trabalhos do Alan e da DW, eu tinha consultado até para montar o projeto. E agora está aqui, então, apresentando um pouquinho desse início de pesquisa, para mim é uma satisfação muito grande. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu não sei se a gente vai projetar a tela. Como é que vamos fazer? Eu preparei um PowerPoint. Isso. Beleza. Então, esse é um projeto de pesquisa que eu estou começando agora, né? Como o capitão mencionou, eu estou no doutorado na Universidade de Genebra. Comecei a tese, obrigado, agora em setembro do ano passado, então é tudo muito fresco. É a primeira vez que eu venho aqui para Angola. Estou gostando muito do país, das pessoas, e estou muito feliz de estar aqui também, porque fazia muito tempo que eu queria vir para Angola, né? Mais de 10 anos tentando,
E então esse dia chegou e está muito feliz. Eu quero agradecer também aí a Confederação Helvética, né, que está financiando aí a minha pesquisa, e a Fundação Ernest e Lucy Schmidaini, que está me financiando nessa pesquisa de campo. Eu estou trazendo aqui, então, um pouco, como a pesquisa está começando ainda, né, eu achei que, para mim, seria mais interessante, né, trazer alguns elementos que eu pudesse fazer uma contribuição de verdade, assim, né, efetiva, do que trazer muitas hipóteses, né? Então, eu optei por trazer elementos que ajudam a gente a entender um pouco sobre o Brasil, a China, né? Como que a construção é feita no Brasil, qual foi o processo histórico que levou para a formação dessa realidade, assim como na China, já que a ideia é estudar esses atores em Angola, né? Então, ao invés de eu falar muito sobre Angola, a ideia aqui vai ser mais trazer essas duas perspectivas e depois trazer um pouco de como que eu estou abordando isso na pesquisa e os passos que eu vou fazer daqui em diante. Eu acho que quando a gente está conhecendo pessoas novas, é sempre legal conhecer um pouco da trajetória, né? Então, eu estou trazendo aqui um pouco da minha trajetória de pesquisa e de profissional. Então, em breves palavras, eu comecei a pesquisar em 2008, estudando as transformações urbanas de um bairro aí no centro de São Paulo, aí na Universidade de São Paulo, entendendo um pouco dos processos sociais de transformação, e foi nesse momento que eu comecei a me interessar um pouco pelo mercado imobiliário, porque eu via o poder de transformação, né, das cidades a partir dessas ações. Eu fiz um trabalho de conclusão em arquitetura, comparando aí um pouco essa produção brasileira e francesa, e fui fazer um mestrado em geografia na França, onde eu estudei também o mercado imobiliário francês e o processo que estava começando a se delinear de financiarização, né? Isso foi em 2009, 2010. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um segundo mestrado na Universidade de São Paulo, tentando entender um pouco a produção habitacional e os circuitos econômicos do capital, né, comparando Brasil e México, né? Então, muito das políticas recentes que foram implementadas no Brasil foram de inspiração do desenho mexicano, então eu fui tentar ver um pouco dessas duas coisas. Na sequência, eu fui para a China, fiquei aí na Universidade de Hubei e em Wuhan, justamente a cidade berço do coronavírus, eu estava lá no momento, e a ideia era entender um pouco como é que se dá a construção, né, na produção do espaço na China, para preparar justamente essa pesquisa, né, se eu queria entender como a China se estava construindo em África. Então, obrigado. Eu estava falando um pouco sobre, né, a apresentação, eu vou trazer um pouco do meu percurso pessoal, estava comentando aqui com o capitão, que acho que quando a gente conhece gente nova, é super importante entender um pouco da origem, né, de por onde a pessoa passou, enfim. Então, estou trazendo um pouco disso aqui também. Eu vou falar o marco teórico da pesquisa, falar sobre como o Brasil produz espaço, né, como é que se dá o setor da construção no Brasil, como é que se dá o setor da construção na China, para depois trazer perguntas para a gente pensar como é que esses agentes brasileiros e chineses eles atuam em Angola, né? Então, acho que nesse estágio da minha pesquisa,
com que eu consigo mais contribuir, né? Então, começando aqui, para falar que a primeira pesquisa foi em 2008, 2009, estudando as transformações urbanas num bairro de São Paulo, que me levou a entender um pouco do mercado imobiliário e me interessar mais, que eu continuei desenvolvendo esse tema, aí olhando para o Brasil, olhando para a Europa também, comecei a comparar com a França, e fiz um mestrado em geografia, estudando justamente a produção de espaço na França, né, os grandes promotores imobiliários da França. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer um segundo mestrado para entender um pouco de América Latina, né? Então, entendendo como o México, a experiência mexicana, influenciou muito as políticas brasileiras. Então, eu propus essa pesquisa comparada, né? Essa foto, por exemplo, é uma foto de um conjunto habitacional no México. E na sequência, alguns anos depois, eu comecei a me interessar um pouco sobre China, né? E para entender uma sociedade, eu acho que a gente tem que estar dentro dela, né? Comer a comida, conversar com as pessoas, né? Acho que isso é fundamental. Então, entender essa cultura mesmo. Então, foi por isso que eu fui para a China, para começar a montar um projeto de pesquisa a partir disso, né? Profissionalmente falando, eu tenho aí, nos últimos 10 anos, uma série de experiências profissionais enquanto urbanista, seja na formulação de planos diretores, políticas de habitação, aconselhamento de parlamentares, de prefeitos, participação com movimentos sociais, né, na discussão das políticas públicas, né, e também na área de ensino, pesquisa. E aí eu comecei a falar que o tema dessa apresentação, que também é o tema da tese, que é Quando o Brasil e a China constroem a África Emergente, reflexão sobre a contribuição brasileira e chinesa na produção de espaço em Angola. E para cada termo, eu vou orientar a minha apresentação destrinchando os termos desse título, né? Então, para começar, produção de espaço urbano, né? É uma coisa que a gente fala muito nos ambientes mais acadêmicos, mas que às vezes é difícil de entender, né? Mas é um conceito bastante simples, né? Não é bastante simples, mas vou tentar explicá-lo de uma maneira simples. É o trabalho do Henri Lefebvre, que é um filósofo francês importantíssimo, né? Ele costumava estudar a sociologia rural na França, nos anos 50, e aí ele percebe transformações importantes que estavam acontecendo após a Segunda Guerra Mundial, na forma como a cidade estava se construindo, né? Então, não era mais uma produção, as casas não eram mais construídas aí com a iniciativa das famílias ou com a iniciativa de pequenos proprietários, pequenos burgueses, mas estava ganhando uma escala capitalista mesmo da coisa, né? Como uma indústria. Então, aí ele cunha, né, com um marco teórico dele aí de base marxista, né, ele vai cunhar esse termo da produção do espaço para explicar um pouco uma série de transformações que se dão nesse processo, né? E ele chega a falar, né, ele vai desenvolvendo uma série de trabalhos, mais para frente ele chega a falar que vai chegar um momento na economia mundial em que a produção do espaço se tornaria, né, mais importante economicamente do que a indústria, né, do que a produção de manufaturas. E acho que a gente está se aproximando disso, se é que a gente já não chegou. Então, é por isso que eu estou trazendo essa teoria para cá, né? E pegando carona aí, trazendo também o Topalov, ele é também um francês que estudou bastante mercado imobiliário e influenciou muito o pensamento brasileiro, né? Da escola onde eu venho.
E ele vai falar um pouco que, né, para ver uma indústria da construção em termos capitalistas, é preciso ter um capital de circulação. Né? O que é esse capital de circulação? É uma injeção de crédito, de financiamento, né, que permita essa produção sair de uma escala local, né, de uma escala de pequenos empreendimentos, para se tornar uma escala industrial mesmo, né, com produção de mercadorias. Em todos os países, ao longo do processo de estruturação do mercado da construção, o Estado sempre foi um ator muito importante, né? E na semi-periferia do capitalismo ou na periferia do capitalismo, essa dependência ainda é mais central, né? Porque é da onde vêm os recursos que vão financiar boa parte dessas construções. Então, quando a gente pensa em indústria imobiliária, eu estou chamando a atenção para 3 categorias de agentes, né? O Estado, ele que faz a regulação da terra, do mercado, é ele que elabora as políticas de habitação, as políticas de financiamento, subsídios, etc. Né? Um capital de construção, que aí são os construtores, os incorporadores, né, que vão fazer justamente a construção enquanto uma empresa capitalista, e um capital de circulação, que aí pode ser bancário ou financeiro, né, que são esses fluxos de capital que vão concedendo empréstimos, investindo na produção da construção. Essas 3 categorias, elas estão presentes em qualquer formação social, né? Então vamos lá, agora destrinchando um pouquinho, quando o Brasil constrói, né, como é que é essa produção do espaço na sociedade brasileira? Antes da gente começar a entender a história da construção do Brasil, é importante entender um pouquinho das origens da propriedade privada, né, e aí tem um laço histórico da nossa relação Brasil-Angola. Infelizmente, através do tráfico de pessoas, né, escravizadas. Mas a terra, quando os portugueses invadem o Brasil, a terra, o regime de controle da terra estabelecido foram as sesmarias, né? Então, a coroa dividiu a terra da colônia nessas grandes tranchas de terreno que está na foto da esquerda aí, né? Como se fossem províncias, são terrenos muito grandes, né? Hoje, boa parte desses terrenos são nossos estados, com transformações, óbvio, mas nesse regime de sesmarias, a coroa portuguesa concedia para grandes colonos portugueses ocupar e explorar e proteger essa colônia de novas invasões, né? Esse regime de terra vai ficar aí dos 1500 até 1850, quando o que está em questão aí é a discussão da lei de terras e do fim da escravatura, né? Então, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, né, do mundo. E isso só acontece em 1888, né, em termos legais. Prevendo, então, olha a sacada aqui, que acho que explica muito sobre o Brasil. Prevendo que a abolição da escravatura ia acontecer e uma massa enorme de pessoas escravizadas ia ser liberada, né, a elite falou assim: antes de fazer isso, antes de fazer a abolição da escravatura, a gente vai fazer a propriedade da terra ser privada. Então, para ter terra a partir da lei de terras, você tem que comprar. Então, todos aqueles milhões de homens e mulheres que eram pessoas escravizadas, quando eles se tornam livres, mas eles não podem ter a terra igual o português tinha, né, gratuitamente para construir, para empreender, para plantar, enfim. Né? Então, assim você já começa aí um caixa.
antes de libertar os escravos, as pessoas escravizadas, você já instituiu a propriedade da terra privada, né? E aí a história, contar um pouquinho da história da construção no Brasil, né? É um salto grande, né, de pensar da lei de terras até os anos 50 e 60 do século passado, mas é justamente nessa época que existe a primeira política de porte que vai formar aí um mercado de produção habitacional no Brasil, né? Em 64 é constituído, então, esse sistema financeiro de habitação, e ele é financiado, então, com os recursos do, então, criado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um fundo que todo trabalhador formal, o empregador tinha que recolher 8% do equivalente daquele salário numa conta do trabalhador nesse fundo. E esse fundo seria usado, né, no final da vida de trabalho do trabalhador. A aposentadoria, vocês chamam aqui como retiro, né? A aposentadoria? Reforma, isso. Quando fosse o período da reforma, né, então essa população trabalhadora teria aí direito a esses recursos. Enquanto isso não acontecia, esse dinheiro que ia sendo depositado no fundo servia para financiar a construção, né? Então, se formou aí esses três categorias para renda baixa, de 0 a 3 salários mínimos, né, equivalentes. Se fazia uma construção por construtoras principalmente públicas, que começaram a existir, que são as chamadas companhias de habitação, Coabs, no Brasil. Para a renda média de 3 a 6 salários mínimos, são os mesmos recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, mas aí mais começando com a construção de empresas privadas, né? E a partir de 6 salários mínimos, as pessoas conseguiriam crédito bancário, né? Que é o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, né? Então, isso aqui foi fundamental, como o Topalov falou lá atrás, né, que é preciso um capital de circulação, ou seja, um capital bancário, né, de empréstimo, para fazer essa engrenagem rodar. Foi nesse momento que isso se instituiu no Brasil. E de lá para cá, né, você tem aí nesse gráfico trazendo... Estava falando aí da importância do sistema financeiro de habitação, né, dessa iniciativa da criação de um fundo público para... Tá gravando? Sim, tá. Tá bom. É que pensei que a câmera era essa. Para aparecer as primeiras empresas, né? Então, as primeiras construtoras, elas surgem um pouquinho antes desse sistema, mas até pelo fato de terem surgido as empresas, vai surgir um pouco de pressão para esse tipo de política, né? E a partir daí você tem uma diversidade de empresas que vai sendo construída, né? Dos anos 80 e 90, né, começou aí um contexto que a gente estava vivendo no Brasil de neoliberalismo, né? E as políticas de maneira geral, elas são transformadas, né? Então, o BNH foi fechado, né, faliu, mas surgem uma série de mecanismos para facilitar a entrada do capital financeiro na construção, né? Então, surge aí os fundos de investimento imobiliário, surge a lei de alienação fiduciária, e surgem também o sistema de financiamento imobiliário e os certificados recebíveis imobiliários, que são instrumentos financeiros que vão permitir
que a construção, de alguma forma, seja negociada também na Bolsa de Valores, né? As empreiteiras já é uma história um pouco diferente, né? Então, eu estou trazendo um trabalho da Raquel Ronick e do Raimundo Faoro, são dois trabalhos, na verdade. E o Faoro, ele traz bastante sobre a dimensão do patrimonialismo no Brasil. Para entender a formação social brasileira e a economia brasileira, a gente precisa entender um pouco dessas relações patrimonialistas, que é um casamento histórico que se dá entre uma elite do poder, né, e uma elite política, né? Então, desde o período colonial, isso se dá, principalmente porque, enfim, no final da colonização, início do Império, todo o período do Império, da Primeira República no Brasil, existia uma ausência de normas, né? Então aí o privado assumia um pouco essa função de, né, maior liberdade de construção, em cima até por vezes fazendo vias aí de ações que se esperaria do poder público. Na era Vargas o Estado começa a ter maior protagonismo. Então ele estabelece normas, ele cria estatais, a Petrobras é dessa época, né? E aí nesse período da era Vargas, que é dos anos 30, 40, ele vai construir mesmo a infraestrutura, o Estado que constrói. Com o JK, né, o governo JK, a partir dos anos 50, a época de construção de Brasília, etc., o Estado ele passa a contratar as empresas privadas para construir infraestrutura. E isso fica nesse esquema até os anos 2000, quando surge a figura das parcerias público-privadas, né? Então a gente percebe aí que boa parte das empresas de infraestrutura brasileiras, né, a Camargo Correia, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, a OAS, que são empresas que estão ou estiveram em Angola, elas surgem nesse momento também, né? No momento dessa diversidade de momentos, né? Contextos políticos, mas muito com relações patrimonialistas, né? De acordo com o que Faoro coloca. Por exemplo, a partir dos anos 80, começa uma relação intrínseca entre a eleição de um político e o financiamento da campanha, né? E esse financiamento é fornecido pelas construtoras, que avançam dinheiro, e ganha aí uma relação mais harmoniosa com o futuro governante para estabelecimento de contratos futuros. Aqui é uma foto de São Paulo desse período de construção habitacional popular para essas empresas públicas de moradia, no caso é a Coab. E acho que dá para dizer que porque aquela versão anterior, né, da política habitacional, essa daqui, ela chegava para a classe média, não chegava na classe baixa mesmo, né? A classe baixa mesmo vai ter pela primeira vez uma política habitacional no Brasil no governo Lula, com o programa Minha Casa Minha Vida, né, em 2009. Sei que tem relações aí também com o programa Meu Sonho Minha Casa, né, em Angola, que a gente pode conversar um pouco depois. Mas aí é um programa basicamente de dar subsídios para as pessoas comprarem a casa, né, diretamente no mercado, tem aí uma matemática financeira por detrás. Esse programa chegou a construir 2 milhões de unidades habitacionais até 2016. A grande crítica que se faz a ele é as consequências espaciais e sociais desses empreendimentos. Não são todos desse tipo que eu estou mostrando aqui na foto. Tem coisas diferentes, tem coisa feita por movimento social que é muito boa dentro da cidade. Mas eu estou trazendo essa foto para explicar um pouco o
o que é o principal fator de dificuldade desse programa, que é lidar com a questão da terra, que no Brasil é privada. Por isso que eu falei da terra privada no começo lá da apresentação, porque como a terra é privada e o subsídio para a construção ele tem um teto, e quem vai escolher o lugar de construir é a construtora privada, ela vai querer ter a maior taxa de lucro possível. Né? Então, ela vai escolher um terreno distante. Né? Isso aqui é na beira da floresta amazônica, né? Um grande empreendimento numa terra que provavelmente era barata para realizar esse tipo de empreendimento. Bom, vamos olhar um pouco a China agora. Então, como é que a China constrói? A China passou por uma transformação. A China, bom, vamos lá. A China, 3 mil anos de história, 5 mil anos de história, né? 3 mil anos de história escrita. Então, é difícil de você resumir China em poucas palavras. Né? Mas entender de uma maneira mais recente, China, é importante pensar na Revolução de 49, que instituiu o comunismo no país, e as transformações que se fizeram a partir de então. Né? Principalmente a partir da reforma de 78, com o Deng Xiaoping como presidente. Essa foto, ela está na internet, é uma foto que mostra Xangai antes e depois. Então, a primeira foto é 1987, a segunda foto é 2014. Você pede uma grande transformação, né, de construção, de infraestrutura, de imobiliário, de, enfim, muita coisa, que faz transformar, né, o Pudong, que é essa área Gramado aí lá na foto de cima, né, num distrito financeiro global. Né? Então, se a gente for pensar um pouco na história da urbanização chinesa, já no século XX, é importante a gente pensar nas políticas que foram implantadas a partir da Revolução Comunista, né, porque até então a China era um país muito rural, né, em torno de 10% da população apenas chinesa morava nas cidades, que esses gráficos que eu estou trazendo aí. Né? E a China vai se tornar um país majoritariamente urbano só em 2011, né? Que vai ter mais de 50% da população morando nas cidades. E ao longo desse processo, várias fases, existiram várias fases desse processo de urbanização, né? Que dialoga muito com o modelo de desenvolvimento que a China foi organizando, né? Os planos quinquenais, por exemplo, no início até hoje existem os planos quinquenais, né? Mas no início com uma promoção de uma industrialização massiva, né? Teve períodos mais difíceis também, teve algumas coisas têm que ser ditas, né? Por exemplo, a instituição do RUCOL, por exemplo, né? Então, uma separação entre famílias que moram na cidade e famílias que moram no campo. Então, se você tem um bilhete de identidade que te condiciona ao campo, você não pode morar na cidade, né? E vice-versa. Isso foi feito na China num período de grande fome que estava acontecendo, uma forma também de fazer impedir que as cidades enchessem muito, sem ter condição de acolher todas essas pessoas. Então, de certa forma, ao fazer isso, ela evitou que acontecesse o que aconteceu na América Latina naquela época, que foi o inchamento das cidades, favelas, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa política foi mostrando seus reveses, o nível de vida, a qualidade de vida das pessoas na cidade, com o tempo foi se mostrando muito melhor do que essa pessoa, da qualidade de vida no campo. Então, isso foi uma dificuldade. Né? Aqui, Shenzhen, que é o principal porto ali da China, né? Principal base de produção manufatureira. E aí a gente tem que falar de terra de novo. Né? Então, a propriedade da terra na China, né, com a Revolução Comunista, se instituiu que toda a terra urbana é de propriedade do Estado. E a terra rural é de propriedade da coletividade rural, dos trabalhadores rurais. Né? Então, quando uma empresa queria construir alguma coisa durante esse período maoísta, né, que esse regime vai até
até os anos 90, mais ou menos, né, de lei de terras. Eu sei que vocês estão discutindo a lei de terras aqui, por isso que é interessante também pensar esse modelo chinês. As empresas elas eram todas estatais, né, no governo, no período comunista. Então não havia competição entre empresas. Então a empresa da construção ela era um pouco um braço do governo, né? Então ela construía e não precisava pagar nada por aquilo naquela terra que era uma terra estatal. Com as reformas a partir aí dos anos 80, o que a China fez? Eles criaram um mercado que garantisse que a China continuasse sendo, que o Estado continuasse sendo proprietário da terra, mas permitindo que se comercializasse o direito de uso. Então, as concessões. Concessão que pode variar de 40 a 70 anos, de acordo com o uso, e esse valor, essa concessão, ela é onerosa, ou seja, o Estado cobra por isso. Houve também, nesse período, uma descentralização da política fiscal na China, que permitiu que os governos locais começassem a receber esse recurso da terra, né, da concessão da terra. Então, acabou se tornando um pouco uma máquina de financiamento, né? A construção se tornou uma máquina de financiamento da máquina pública também. Esse mercado, para vocês terem uma ideia, né, de venda de direito de uso de terra, ele é da ordem de 200 bilhões de dólares, né, anualmente, e movimenta aí um percentual importante aí do PIB. Né? Bom, vamos falar então das empresas. Né? Então, até de 49 até o início dos anos 90, as empresas na China, né, de construção ou de imobiliário, né, principalmente de construção, elas eram estatais, todas. Né? Se a gente pegar, por exemplo, esse gráfico de cima na esquerda, né, empresas da construção por tipo de propriedade, você percebe que aí, nos anos 80, começa a subir o número de empresas estatais, mas você ainda não identificava empresas privadas, né, ou não estatais. E o número de empresas estatais começa a cair a partir de 2001, quando começa a ser mais importante as empresas privadas. Então, hoje, existem quase 100 mil empresas privadas na China de construção, de infraestrutura, né? E apenas 11 mil aí de empresas não privadas. Agora, o que é interessante a gente pensar, se a gente comparar com um gráfico da direita, a gente vê que as empresas estatais, embora elas sejam muito menos numerosas, elas movimentam um montante de dinheiro muito maior, muito mais importante, porque elas trabalham com empreendimentos grandes. Então, se a gente pensar em Angola, por exemplo, a gente está falando de construção de grandes cidades. Né? Então, a empresa que construiu Quilamba, por exemplo, ela é uma estatal. Então, ela vai trabalhar nos grandes desafios. O Estado delega à empresa estatal. Então, embora seja menor o número de empresas estatais de construção, elas movimentam um montante de dinheiro mais importante também. Né? No setor imobiliário, já é um pouco diferente. Sempre foi mais importante as empresas privadas, né? Mas eu acredito, eu leio dessa forma, que as empresas estatais, construtoras, elas deram aí a base um pouco para a formação desse saber fazer aí das empresas de incorporação imobiliária mais para frente. E isso também se expressa na força de trabalho, né? Então, a boa parte tanto no setor do imobiliário quanto no setor da construção, a boa parte dos trabalhadores que são empregados hoje está no setor privado, né? A maior parte deles. Bom, aí agora já falei do Brasil e da China, então vamos falar da África, né? A África emergente e Angola. Então, por que estudar, né? O que a gente está querendo dizer com África emergente? Teve
E aqui começa uma seara em que eu tenho mais que ouvir do que falar, na verdade, né? Mas nesse estágio da pesquisa eu vou trazendo um pouco desse acúmulo que consegui fazer até aqui. Em 2012, a revista Time lançou essa edição Africa Rising, né? Então, a emergência da África, né? Então, você percebe aí um baobá, provavelmente, que aqui em Angola se chama de outra forma, né? Aquela árvore tradicional, gordinha. Imbondeiro, será? É isso mesmo. Como é que é? Imbondeiro. Imbondeiro. Um Imbondeiro e uma cidade, um skyline por detrás, né? Os prédios. Então, você está entendendo que a dimensão de emergência da África passa por uma transformação das formas de viver aos olhos dessa revista, né? E de uma urbanização. Né? Então, é esse conceito que se está por detrás. Então, construção da África emergente, é disso que eu estou falando, né? A região, né, o continente como um todo, tem aí demonstrado um crescimento econômico importante nos últimos anos, a formação de uma classe média em crescimento, uma migração do campo para a cidade cada vez maior, né? E novos tipos de investimento estão chegando, né? Tem uma pesquisadora, uma professora, né, de Cape Town, a Vanessa Watson, que veio a falecer, infelizmente, e ela trata a África como a última fronteira urbana, né? Porque a América Latina já está urbanizada, Europa, América do Norte também, Oceania, a Ásia também está urbanizada, então a África seria essa última fronteira. E, sendo a última fronteira, isso deve despertar o interesse das empresas de outros países que veem ali um grande negócio, né? Então, pegando esse mapa aí do crescimento demográfico, né, populacional, de planetário, a gente percebe Angola ali com a maior taxa de crescimento da população, né, de 90 a 2006, né? Angola, Moçambique, né? Na África com grande destaque. E, bom, aí já são projeções de outros institutos, aí o Washington Post fez essa publicação mostrando projeções da demografia africana caso em 3 cenários, né, de muita intervenção pública ou pouca intervenção pública. Isso mostra aí uma explosão demográfica em qualquer que seja o cenário, né, mas podendo variar e chegando a uma população total de 987 milhões de pessoas, né, projetada para a África. E por que eu estou propondo estudar Angola? Do meu ponto de vista pessoal, existem raízes históricas que ligam Brasil e Angola, né? Então, na minha identidade mesmo, enquanto brasileiro, eu tinha essa vontade de conhecer Angola como um país que contribuiu para a formação do povo onde eu venho, né? Do meu povo, do meu sangue, né? Então tem essa questão da minha origem também, de querer resgatar essas origens africanas, né? Mas isso eu estou falando para o pesquisador, mas dá para falar também das relações entre esses dois países. Porque quando o Lula vem para Angola, né, o ex-presidente Lula, ele fala que o Brasil tinha uma dívida histórica com Angola, né? Ele está falando justamente das milhões de pessoas que foram escravizadas e levadas para o Brasil à força e que ajudaram a fazer, né, a nossa cultura, né, formar a nossa sociedade. Então, tem essa questão histórica de origem, né? Também origem do mesmo processo colonizador, né? Os dois países, né, têm o mesmo colonizador, tiveram Portugal como colonizador. Então, isso pode também trazer aí uma perspectiva interessante para a pesquisa, de pensar um pouco nessas origens sociais desse fenômeno que a gente está estudando.
Também uma potência enorme em Angola se vê de crescimento urbano e econômico, né? A Angola é o segundo maior país produtor de petróleo da África, né? Então, esses empréstimos, né, lastreados em petróleo, eles, até onde eu consegui chegar, eles remontam até o Brasil, a época do Brasil. Então, esse tipo de contrato que se faz com China, bastante, já se fazia com o Brasil, né, para a construção de grandes infraestruturas. E Luanda é uma das cidades mais caras da África, né? Então, se ela é uma cidade tão cara, provavelmente ela pode ser uma cidade que interesse esses fluxos de capitais para estarem mais presentes, né? Então, aqui um cartão postal de Angola, né? A Baía de Luanda, que é muito bonita e que expressa, né, vários desses agentes também, né? Aqui a gente tem uma produção angolana, você tem uma produção portuguesa da época da colônia, você tem investimentos brasileiros, investimentos chineses que vão fazendo a transformação desse espaço, né? E você tem também essa divergência, né? Entre essa segregação espacial que pode ser melhorada, né? Então, em termos de capitais brasileiro e chinês na produção do espaço urbano em Angola, vamos falar, então, agora já destrinchei tudo ali do título, né? Então, quando o Brasil constrói a África emergente, vamos refletir sobre a construção brasileira na produção do espaço urbano em Angola, né? Então, as empresas brasileiras estão presentes aqui desde os anos 70, né? Principalmente aí com a Odebrecht. Elas eram as maiores empregadoras do mercado formal de trabalho em Angola nos anos 2010, 2011, né? O governo brasileiro, na época, via a presença das empresas brasileiras como fosse um braço do Brasil, né? Ali presente, então uma importância também geopolítica. Agora, muito da publicação das pesquisas que são feitas sobre as empresas brasileiras, elas na África e em Angola, especialmente, elas olham no sentido mais de relações internacionais, de ciência política, né? Então, está faltando pesquisa sobre cidade, né? Pesquisa no viés urbano, que é o que eu estou propondo a fazer. Eu estou trazendo um texto aqui desses autores, Rodrigues e Gonçalves, que vai falar um pouquinho da presença brasileira nos investimentos em Angola, né? Eu trouxe essa foto do ex-presidente Lula, né, visitando aí Angola, e que essa figura muito carismática, né? E acredito eu que, até por essa figura carismática, ele tenha facilitado, aberto portas aí nessa relação diplomática e para abrindo o caminho para as empresas brasileiras contribuírem aqui. Então, isso acontece principalmente no momento em que o Brasil, nos anos 90, ele deixa de ser receptor de investimento de ONG, e passa a se formar enquanto uma potência emergente capaz de contribuir com outros lugares, né? E aí essa presença brasileira vai ser principalmente nos países de língua portuguesa, né? Tentando, por um lado, criar aí uma liderança no Atlântico Sul, do ponto de vista geopolítico, no Brasil, mas também, como eu falei, dessa tentativa do resgate da dívida histórica, né? Aqui, as empresas estatais não são tão importantes, a gente está falando principalmente de empresas privadas brasileiras em Angola. E sobre China? Eu trouxe de propósito uma outra foto, que não de Quilamba, porque muito tem sido escrito sobre Quilamba, né? Que é um modelo de negócio estatal, como eu falei, daquela grande empresa estatal que tem capital, o poder de construir grandes empreendimentos,
mas também tem muita empresa privada que está produzindo, né? Então, eu estou buscando, o que eu quero fazer na pesquisa é olhar para a Quilamba, olhar para as grandes centralidades, lógico, mas também tentar entender esses empreendimentos menores, né, e como é que eles vão construindo esses espaços para a população angolana, né? É um pouco isso. E aí eu já estou encerrando a minha apresentação, então eu estou me propondo aqui a fazer 3 coisas, né? Principalmente, faltam estudos comparados entre a presença chinesa e a presença brasileira. Não conheço estudos que tenham feito isso, né? Ou estuda China, ou estuda Brasil. Eu acho que é importante trazer essa comparação, porque muita gente fala sobre, por exemplo, as construções chinesas e muitos adjetivos são dados à construção chinesa. E a minha pergunta é, será que isso é uma característica exclusivamente da construção chinesa? Será que a construção brasileira também não mereceria esses adjetivos? Né? Quais são as relações que se dão lá? Né? Então, tentando pensar para além da etiqueta do país, né? Então, acho que é um pouco isso. Entender como que esses empreendimentos de infraestrutura estão conectando Angola e África, ou podem vir a conectar com rentabilidades financeiras no circuito global, entendendo que a economia global está cada vez mais dominada aí pelas relações financeiras. E também pensar de uma maneira positiva como é que essas experiências podem ser melhoradas, né? Então, a metodologia de pesquisa é qualitativa, combinada com dados quantitativos. Estou propondo aí revisão de literatura, entrevistas, né? Já comecei entrevista com alguns empreendedores, com algumas lideranças comunitárias, com a Rede Terra, que eu falei recentemente com o Bernardo, que eu sei que ele passou por aqui também, né? É uma pessoa que contribuiu bastante também. Estou conversando com os arquitetos, engenheiros lá do IPGUL, do governo de Angola, que me receberam muito bem também. Então, é um pouco nessa perspectiva de trabalhar com entrevistas para ir revelando um pouco de como se dá essa presença da contribuição brasileira e chinesa na produção do espaço em Angola. E eu acho que eu me excedi bastante, mas eu agradeço a paciência. Ok. Obrigado, Igor, pela apresentação e parabéns, né, pelo trabalho. Eu que agradeço. Sem roubar mais tempo, eu vou passar a palavra a todos que nos acompanham, tanto da nossa página do Facebook como na ferramenta Teams, para conversarmos. Temos por aí 20 minutos para interagirmos com perguntas e respostas e possíveis contribuições. Então, eu deixo o tempo para todos aqueles que querem contribuir. Temos a ferramenta Teams nos permite levantar a mão e também ou solicitar a palavra no chat e nós vamos autorizar. Por favor. Bom, enquanto aguardamos, eu tenho uma questão, mais ou menos perceber. Olho do lado do Brasil, não vejo empresas de construção pública, privada, a competir. Mas em relação à China, temos, né, empresas públicas de construção e empresas privadas de construção a vir competir para Angola. Queria perceber qual é a relação, mais ou menos. Sim. Sei que acho que CITIC, que construiu a Quilamba, é uma empresa privada, pública. E tem outras empresas privadas da China. Sim. Qual é a relação entre elas? Então, até onde eu consegui ver até agora, as empresas privadas, elas acabam operando, chinesas, elas acabam operando mais com empreendimentos pequenos para os setores de mais alta renda, né? Então,
setor mais de alta renda que tem capacidade de arcar com financiamento, com pagamento, com sua própria renda, né? Então, a gente está falando aí mais de construções de alto padrão. Já nas empresas estatais, elas estão principalmente atuando em projetos que são muito importantes politicamente também para a China, né? Para essas relações de amizade que China constrói através do caráter dos princípios da diplomacia pacífica, né? Como a China defende. Então, essas relações de win-win, né? Ganha-ganha, né? Em que China ganha e Angola ganha, né? Pelos empreendimentos. Então, por isso, as estatais elas estão mais em projetos de grande porte e para a população de baixa renda, né? Agora, essa considera baixa renda em Angola é muito difícil, porque uma boa parte da população tem uma renda muito baixa, né? E não tem condição de acessar os mercados formais. E aí o que acaba acontecendo é algo parecido com o que a gente viu no Brasil, né? Em que a produção a produção pública de moradia dos anos 70, 80, foi drenada para a classe média, para os setores de classe média, que era quem tinha condição de pagar. Então, é preciso que o Estado avance no desenho de soluções que conceda subsídios para que a população de mais baixa renda consiga também morar nesses empreendimentos formais, né? Agora, do ponto de vista do Brasil, né, você perguntou as empresas, de fato a gente não tem muita empresa pública no Brasil de construção. As que a gente tem são as Coabs, as empresas do município, do estado, da província, o equivalente daqui, né? São empresas que vão fazer as construções de interesse social, né, para baixa renda no governo local. Sim. Né? Elas não têm uma força a ponto de ser exportada e de atuar fora do Brasil. Né? Então, essa força está mais na mão das privadas mesmo. Né? Então, são empresas mais robustas que acabam vindo para cá. Obrigado, Igor. Já temos mão levantada. Parece que... Creio que é o senhor Alan. Então, passo a palavra. Obrigado. Igor, muito obrigado. Foi uma apresentação bastante interessante. E você sabe que estes temas são muito perto do nosso coração e também são, de facto, questões que está a preocupar o DW ao longo de vários anos. Contribuições que podemos fazer em termos da experiência anterior. Eu acho que há uns bons práticas que Angola já introduziu da experiência do Brasil, mas foram introduzidos com projetos pilotos e não foram ainda massificados. Hein? Uma delas foi um projeto iniciado em 1998 e tal, em parceria com o Odebrecht e no mesmo na zona de Talatona foi o primeiro projeto do posso dizer Land Value Capture, hein? O projeto de investir no regularização do posto de terra e entregar com empresas particulares, principalmente empresas brasileiras,
para comercializar e logo uma parte do rendimento da venda de terras foi utilizada para infraestruturar aquela zona. E uma parte as primeiras urbanizações de Talatona foram financiadas nesta base. So, eu acho que é uma experiência bastante interessante que mostrou sucesso na altura, até mais ou menos 2008, 2010, quando a economia estava a crescer. Mas logo, numa visita para Talatona, pode ver que ainda algumas daquelas investimentos em termos dos prédios, etc., ainda são vazios. Foi uma tentativa de olhar para a captura de valor, mas para aquele segmento do alto valor do mercado, o top do mercado. A outra experiência, acho que é muito boa, era uma replicação do tipo do modelo de favela bairro em Martires e Cariango e várias outras zonas informais da cidade de Angola que foram infraestruturadas em sítio. E acho que também são projetos de sucesso muito positiva, mas não foram massificados. O próprio DW, nas nossas advocacias, nossos lobbies, está sempre a promover realmente a replicação numa escala ampla estas experiências. Mas eu acho que há lições ali que acho que pode ser... esperamos que o Igor vai aprofundar realmente algumas destas investigações. No lado da China, eu acho que as lições para Angola, o Igor escreveu, conseguiu de ler aquele artigo que escrevia uns anos atrás sobre a influência da China e uma crítica sobre os investimentos, principalmente nas centralidades, etc. Mas eu estava a argumentar que o modelo que a China tem de oferecer a Angola não são as centralidades, são a metodologia que a China utilizou na mobilização do capital ou investimento, uma outra vez do sector imobiliário. Algumas de suas gráficas mostraram que como o investimento do Estado está a baixar, cada ano o investimento particular está a aumentar, mas o Estado ainda tem controle, porque ainda ficou o dono das terras, mas as terras foram comercializadas numa base dos diferentes modelos mas são estes modelos que eu acho que Angola também com um país post-socialista, onde o Estado é formalmente o dono das terras, pode ver uma maneira de financiar investimentos urbanos, infraestruturas, na base de captura dos valores das terras. Como eu acho que as grandes lições da China sobre a maneira que as terras foram disponibilizados o sector privado. Eu acho que a experiência de Angola era, em princípio, a tentar copiar uns modelos formais da China em termos de centralidades, etc., sem entender como em China estes grandes projetos urbanísticos foram financiados. A Angola financiou a construção de centralidades, a construção da habitação na base do rendimento do petróleo,
e como a redução do rendimento do petróleo, também o país não tem um modelo sustentável de urbanização, porque não pode continuar a desviar os custos, os valores do petróleo que são diminuir cada ano para habitação. E podemos ver no orçamento do Estado, este ano há muito pouco investido em habitação. E nos últimos anos, cada ano está está a ser reduzido, mas contrário da situação da China, o setor privado não está a crescer, também está em declínio. Né? Outro desafio, eu acho que é criado pela a tentativa da Angola de introduzir um modelo de centralidade, e é que a construção, principalmente, de centralidades foi para a classe média, foi para uma classe que normalmente pode ser servido pelo setor privado. Hein? Os que tiveram capacidade de comprar ou pagar para a construção das suas próprias casas ou comprar casas, receberam casas mais ou menos gratuitas do Estado. Hein? O subsídio foi para aquela classe média que, de facto, não precisa ser subsidiado. Hein? No desculpa de construir centralidades com uma visão do habitação social, de facto, muito pouco população, de facto, pobre recebeu habitação, e quem recebeu foi o classe médio que, de facto, posso dizer, estragou o mercado potencial para clientes da habitação do setor privado. Hein? O desafio hoje é que quem não tem habitação são aquelas populações que o Igor mostrou nos museus. Grande parte da população, parece que mais que 60% da população urbana que ainda vive na informalidade. E agora o desafio é de olhar para numa situação onde o Estado tem, de facto, muito pouco para investir no setor habitacional, como interessar o setor privado, nacional, internacional, no investimento naquela camada da população que, de facto, precisa de habitação. Outro, parece que era que o mau entendimento parece que a linguagem à volta do investimento chinês e brasileiro no sector habitacional em Angola não foi, de facto, investimento. As chinesas e os brasileiros, empresas da China e do Brasil, foram contratados para construir no sector imobiliário com financiamento do Estado angolano. Não foi, de nenhuma maneira, um investimento estrangeiro. Não investiram os seus próprios fundos, nem a China, nem o Brasil investiu seu próprio dinheiro no sector habitacional em Angola. Mas a maior parte dos beneficiários, em termos do rendimento da construção, de facto, foi para a China e Brasil. Eu acho que nós chamamos isto de investimento da China e Brasil, mas é uma terminologia completamente errada. Como podemos interessar China e Brasil de investir no procura da habitação
que temos hoje em dia para aquela 60% do mercado que precisa de habitação hoje em dia, que sem subsídios de Estado é o desafio para agora. E eu espero que o Igor, na sua pesquisa, pode olhar para recomendações, contribuições, como estas lições da China e Brasil podem ser adaptadas da realidade hoje em dia. Para mim, aquele modelo do favela bairro ainda pode ser adaptado em Angola e é mais pertinente para a adaptação na realidade hoje em Angola. E, como diz, a experiência da China em termos de gestão das terras e a maneira as maneiras que podemos emprestar do Brasil e China na captura de valores das terras, porque Angola tem terra e a terra formalmente está legalmente nas mãos do Estado, mas de facto está ocupado pela população que não tem, de facto, direito legal de ocupação, a maior parte Mas a maneira de regularizar esta situação parece que é desafio para frente. Vou deixar estas ideias consigo e esperamos que podemos acompanhar o seu trabalho ao longo dos próximos anos. Obrigado. Obrigado, senhora, pela sua participação. Antes de passarmos a palavra ao próximo interveniente, eu vou passar ao Igor. Tá bom. Tem alguma coisa a dizer sobre as contribuições que o senhor dá para isso? Não, vou dizer que é um privilégio. É um privilégio ouvir o Alan, né? É sempre muito bom ouvir as pessoas que a gente lê, né? Cujo trabalho nos inspira. Então, é uma alegria muito grande. E eu agradeço, Alan, pelas suas colocações. Eu vou comentar um pouco sobre elas. Você começou falando, né, da Odebrecht, do modelo Talatona, né? Eu tive lá e, de fato, é curioso porque tem uma similaridade com as cidades brasileiras no que diz respeito às áreas de mais alto padrão, né? E então isso me faz pensar um pouco como esses agentes, independente da nacionalidade deles, eles não trazem a cultura deles, a forma deles de construir para esses espaços. Agora, também fico pensando como se seria possível aproveitar daquela infraestrutura para democratizar um pouco mais também aquela área, né? Pensar que existem áreas ali que estão edificadas que, de repente, poderiam se tornar áreas de habitação para quem não está morando ali agora, né? E que, de repente, trabalha ali, né? Mas que ficaria uma vida mais fácil se essa pessoa tivesse uma condição de moradia ali. E acho que a cidade também seria mais agradável, né? É uma cidade onde todas as classes moram juntas e circulam no espaço público. Pode ser utópico, mas acho que é um modelo que a gente, né, pode também tentar seguir. E eu concordo muito quando ele menciona sobre o projeto Favela Bairro, eu entendo que ele está querendo dizer os programas de urbanização de favelas, né, que tem no Brasil. O Favela Bairro foi uma experiência do Rio de Janeiro, pontual, mas o Brasil tem uma tradição mesmo de lidar com a questão habitacional das favelas, dos museques aqui, né? Então, acho que tem uma contribuição que nós, enquanto brasileiros, podemos trazer também, né? E de tentar promover esse intercâmbio de ideias de como melhorar as questões habitacionais das áreas mais precárias, né? E acho que isso é muito interessante, muito importante.
também dialogar aí um pouco com a questão, né, que o Alan destaca sobre o fato do Estado ser o proprietário da terra, né? Eu acho que isso é uma grande... nesse ponto se aproxima a China e a África, né? China e Angola, no caso. Porque você tem nesses dois países o Estado como proprietário da terra. E a China soube mobilizar isso para promover o seu desenvolvimento. Então, acho que nesse intercâmbio China-Angola, eventualmente poderia ser interessante também se discutir questões fundiárias, né? Porque é um potencial grande, né, de transformação e de financiamento da máquina pública para reverter isso para benefício da população, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana que dá para ser desenvolvida, né? E quando o Alan fala que há pouco investimento em habitação, eu fico pensando muito que a gente trouxe bastante a discussão sobre o mercado, né? Mas o Alan recupera essa discussão sobre os MUSECs e eu fiquei pensando na importância da diversidade da política habitacional, né? Para além da produção para a propriedade privada, né? Você tem que ter... tem um professor no Brasil, que foi meu professor, meu colega, meu amigo, é o João Whittaker, escrevi um artigo com ele, com o Eduardo Rojas, que está na Environment and Urbanization. E nesse artigo a gente fala que a boa política habitacional ela é tão diversa quanto é diversa a demanda, né? Então, você tem uma série de problemas habitacionais. Então, é importante que não focar só no estratégico, né? Mas atender a isso tudo, né? E agradecer ao Alan também pela correção, né, da nomenclatura em relação aos investimentos. Na verdade, isso daqui é uma coisa que é uma falha de linguagem mesmo, né? Acho que eu preciso calibrar mais o discurso para falar menos nesse aspecto de uma maneira mais precisa, né? Porque quando eu faço referência a investimentos, dá a ideia de um dinheiro que vem de fora para dentro, né? Que não é o caso, que não se torna impreciso. Isso pode ser fatal para a interpretação do processo. Se eu coloco o investimento pensando que eu estou falando de uma coisa, estou falando de outra, então isso é muito grave. Mas eu agradeço, é bom que está no começo da tese já ouvir essas coisas que a gente já vai consertando, né? Temos duas questões, ou duas pessoas que levantaram as mãos, e começo a dar a palavra ao ilustre Otiniel, que é estudante de arquitetura, urbanismo e por aí. Otiniel, se ainda está por aí, então passo-lhe a palavra antes de passarmos a palavra ao senhor Adão. Infelizmente, Otiniel não se encontra por aí. Então, Adão, passo a palavra. Então, ficamos por muito tempo à espera. Se calhar por isso, mas deixe-me cá ver aqui no chat se mandaram as questões. A opinião diz: muito boa tarde a todos. Cheguei tarde, mas ainda assim gostaria de fazer uma pergunta, não é? Não sei qual é a pergunta, deixa eu ver. E o Tinero meteu um texto aí, Igor. Deixa eu ver. Acredito sim que a China e o Brasil têm contribuído imenso na construção de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento do país, e muitas delas passam pela construção de cidades aqui no nosso país. Mas como estudante de urbanismo, foi ele que... Exato. Como estudante de urbanismo, eu gostaria de perceber se, de alguma maneira, os responsáveis pelas construções dessas mesmas cidades têm noção do fato de algumas vezes os projetos não terem tanto sucesso
em relação ao modo de vida da população residente cá, quando, na verdade, os projetos implementados são de realidades extremamente diferentes. Excelente questão. Ok, antes de comentar, eu vou pedir para reter a questão e vermos o que é que nos diz a senhora Humilda, não é? Boa tarde a todos. Gostaria de saber quando podemos denunciar ou reclamar o nosso direito, quando já pagamos a empresa e não honra com o tempo estipulado. A outra é quando... Fiz entender primeiro, né? Sim. O Igor também está a ver. Uma outra pergunta é quando é que a empresa pode cessar as suas obras, mesmo quando tem materiais disponíveis. Eu vou deixar aí disponível e depois responder a questão da opinião. Poderá pegar a da senhora Romilda. E agradeço pela vossa participação. Então, o nosso corretor vai tecer algumas considerações. Muito bem. A primeira pergunta foi do... Qual o nome dele mesmo? Otiniel. Sim. Otiniel Antônio. Otiniel. Tá. Otiniel, essa pergunta... Antônio. Otiniel Antônio. Sim, sua pergunta é muito interessante e eu acho que ela é central para a gente entender esses processos, né? Pensar a dimensão cultural. Eu estou aqui em Angola faz pouco tempo, faz menos de 2 meses, e aconteceu um óbito, né, de uma pessoa conhecida, e aí eu fui aprender a perceber como que se dá o aspecto cultural do óbito, né? Diferentemente do que acontece no Brasil, aqui as pessoas recebem muitas pessoas na casa, né? E estava se falando na ocasião que as pessoas não tinham condição de fazer o óbito na casa que elas tinham, que tinha sido construída por uma empresa estrangeira. E eu fiquei pensando o quanto desse aspecto é central, né? E quando a gente vai pensar nessas parcerias, nessas contribuições, né? Como é que isso, a dimensão cultural local, ela tem que ser considerada, né? Não dá para a gente fazer importar um modelo, né, de forma de viver, porque o espaço, né, você como antropólogo sabe melhor do que eu, não é? O espaço, ele é social, ele é a relação social, né? Então, a forma como a gente traduz a relação social no espaço é a arquitetura, né? Então, naquela arquitetura não comporta as relações sociais daquelas pessoas que estavam morando, porque para fazer o óbito precisava de um espaço com tais e tais características que na empresa que tinha sido construída não tinha levado em consideração. Então essa é uma dimensão muito importante, né? Só para pegar esse exemplo para comentar e dizer, e eu concordo com ele, porque eu acho que isso é uma coisa que precisa ser aprimorada, né, dessas empresas. E a pergunta da Romilda, eu não sei dizer. Eu acho que tem mais a ver com uma legislação angolana que eu não conheço, então não sou a melhor pessoa a responder. Porque ela está perguntando como podemos reclamar o direito se já pagamos a empresa. Eu estou entendendo que ela já pagou a empresa, mas ainda não recebeu a moradia no tempo estipulado. E é isso? Sim, faz favor, Humilde, ainda se encontra aí? Estou sim. Boa tarde a todos. A minha questão é colocada porque houve um momento que assim aconteceu. Pagamos a empreiteira para fazer a construção e até o momento não consegue nos entregar a obra, mas os materiais para o mesmo contém. Por isso,
eu coloquei essa questão, né? Se quando é que nós estamos no nosso direito de denunciar a empresa, uma vez que já tínhamos assinado o mesmo documento a legalizar a obra e ele não compromisso. A questão que eu coloquei. Pois, essa questão acho que tem mais a ver com direito ao consumidor. Se calhar conseguiríamos chegar ao INADEC e se explicar, né? Porque você fez o pagamento, combinaram prazos, que infelizmente esses prazos não têm sido, até o momento não se cumpriu, não é? Então é um direito Sim, como do Estado e quem defende a relação do consumo é uma instituição que nós temos, que é o INADEC. Se calhar, se aí se explicar a partir daí, eles podem ajudar e como podem resolver essa situação. Não sei se ajudamos em alguma coisa. Sim? Então é isso aí. E a segunda, acho que. Como no debate todo estava das empresas chinesas e brasileiras. E dentro dela, eu estava a dizer como no debate estava relacionado às empresas chinesas, a relação entre a chinesa e a brasileira. Como também fazem parte dessas empresas chinesas, como são instituições ou são empresas legalizadas, por isso que eu fiz essa questão. Mas, contudo, agradeço a sugestão, que assim o faço. Sim, é isso, sabe? Não deixa de ter razão. Tens toda a razão. Mostramos um dos caminhos a seguir, porque aqui a relação que nós e vocês chegaram, os compromissos não estão sendo honrados. Então, não deixa de ter razão com aquilo que acabou de nos dizer, mas nós mostramos um caminho a seguir. Eu peço desculpas, Romilda, que eu não conheço a legislação angolana para fixar caminhos possíveis, né, em relação a isso. Mas, de fato, tem nessa relação entre as empresas estrangeiras e o governo, principalmente para esses grandes projetos de centralidade, né, tem a dimensão do contratante. O contratante sendo o governo de Angola, né, essas disposições de como vai ser feito as entregas e como vai ser o funcionamento da política cabe, entendo eu, ao governo local, né? Então, eu teria que entender dessa legislação angolana que eu ainda não entendo para poder responder. Então, fico aqui com o comentário do meu colega que está indicando aí o apoio ao consumidor, né? Sim. Em relação ao Tiniel, Em relação a quem? A pergunta do Tiniel, comentário muito longo. Eu já fiz essa, já respondi. Tá bom, então vamos passar para uma outra interveniente. Que é muito obrigada. Obrigado, e agradecemos a sua participação. Passamos para Iligo Dai. Por favor, se ainda encontra-se aí. Não sei se conseguem ouvir. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvimos perfeitamente. Peço desculpa por ter chegado tarde. Eu pensei que fosse começar às 15, conforme antes acontecia os debates à sexta-feira. Afinal, começou às 14. Mas pronto, é um prazer sempre. Deu para ouvir um bocado o Heitor, dar os parabéns pelo interessante tema que nos trouxe. O papel da China e do Brasil na nossa revolução urbanística. É mais a título de contributo e comentário, quando estes projetos, os grandes projetos vindos da China e do Brasil, tanto do projeto do Dolatona, que é o Luanda Sul, como as centralidades, são projetos top-down, são grandes projetos top-down, e que poderiam perfeitamente também, digo, as lições aprendidas desses projetos, poderiam também haver pequenos outros projetos bottom-up de suporte.
no caso do exemplo do chinês, da China, estava previsto, era no início do projeto, que 30% das empresas construtoras fossem empresas locais e os outros 70% fossem empresas chinesas para construir as centralidades. Mas, de facto, isso não aconteceu. Foi tudo, não só quase 90% as empresas chinesas, materiais de construção chinês, tudo chinês, né? Perdemos essa soberana oportunidade para haver uma revolução na nossa indústria local de construção. Perdemos também essa oportunidade de tirar jovens, criar brigadas jovens de construtores, né? Para os trabalhos, pequenos trabalhos subempreitadas, né? Isso estamos a pensar numa escala micro. O mesmo também aconteceu no Brasil, no Talatona, quer dizer, foram os grandes projetos, os gated communities, os condomínios, e em simultâneo estava a acontecer bairros de enfermagem nas zonas intersticiais. O mesmo também aconteceu nas centralidades, quer dizer, em simultâneo que se construía as centralidades, ao lado, as zonas adjacentes, estava um rápido crescimento de bairros informais, sem regras, sem planos, sem projetos. Então, conforme disse o Alan, há um capital existente, há vontade, há um grande mercado informal de terras, mas é aquilo, quer dizer, o Estado é proprietário das terras, do proprietário original, mas 90% das famílias ou das pessoas não têm direitos fundiários. Não têm direitos fundiários. Então, essa questão da regularização fundiária, da posse da terra, é fundamental. E para concluir, relativamente, falando sobre os homossexuais, os nossos bairros informais, nós temos aí a 10 km, 8 km do CBD, do casco do Luanda, os museques antigos. Vamos falar do Rangel, Sambizanga, Golfe, são museques muito, muito densos. Estamos a falar de 500 pessoas por hectare ou mais, quer dizer, onde a questão do favela, bairro, ou slum upgrading, não serve este modelo, porque a densidade é de tal ordem de que a melhoria torna a melhoria pontual muito difícil. É preciso uma análise muito criteriosa para se fazer essa intervenção. Então, isso para resumir, há sempre a necessidade. Esses grandes projetos da China e do Brasil pecaram por ser excessivamente top-down e poderia ser depois repartido em vários projetos bottom-up, microprojetos, para reforçar, empoderar cooperativas locais, unidades locais nessa revolução urbana, né? Obrigado. Bom, obrigado a nós pela sua participação. Acho que será a última intervenção. Desculpa por não passar palavras a outras intervenientes. Então, vou pedir ao Igor para tecer as considerações que se encontram. Depois fazer um fechamento para fecharmos. Tá bem. Eu quero agradecer, Lídio, pela sua pergunta, pelas suas colocações, muito interessantes também. É muito bom te ouvir. Eu acho que acho que as experiências que são feitas, elas sempre nos ensinam alguma coisa, né? E a gente sempre pode aprimorar. Então, pensando nessas relações, né, eu acho que entre países estrangeiros, na produção do espaço, eu acho que como o próprio Antônio, né, o estudante, perguntou, né, da questão da dimensão cultural, essa questão que você coloca de fazer bottom-up, né, de baixo para cima, ela pode ser considerada daqui para frente, né, eventualmente. Ou seja, como é que a gente pode aprimorar as formas de cooperação para que a população também se engaje de uma maneira mais ativa nesses processos, né? E no Brasil tem bastante disso, né? Tem os projetos justamente de
de urbanização de favelas, eles não todos, né, mas em tese devem considerar a opinião da população local. Então, formam-se conselhos gestores, né, para você, com a população que mora naquela área, e essa população tem o direito de acompanhar o projeto, de opinar sobre o projeto. Então, essas experiências, eu acho que podem servir de inspiração, né, nesse intercâmbio, ou seja, para além do intercâmbio do concreto, do material, da construção, fazer esse intercâmbio de saberes também, né, nesse processo. Então, acho que isso seria uma contribuição bastante positiva de pensar, né. Você comenta sobre a China, né, os projetos de construção que acabam utilizando mão de obra chinesa, materiais de construção chineses. Isso é bem que eu tenho lido também, tem mostrado isso. Mas eu estava andando para o Bengo essas semanas passadas, e na estrada que liga Luanda a Bengo, Luanda a Cachito, você encontra bastante empresas chinesas de materiais de construção, né? E aí, conversando um pouco com o pessoal, foi me dito que eles estavam ali desde a época da construção de Quilamba, extraindo ali os materiais que iam ser produzidos. Então, eu falei assim, nossa, então é um dado interessante, né, que eu acho que preciso entender um pouco mais. Então, espero aí, inclusive, poder encontrar empreendedores chineses para conhecer esse lado da história e entender um pouco como é que essa coisa funciona, né? Porque, pela forma como eu estou vendo ali, está potencialmente gerando, né, um aquecimento ali no mercado local, né? E é isso, eu acho que eu sei que a gente já avançou bastante na hora, né? Então eu vou só agradecer. Eu quero me colocar à disposição de quem quiser conversar, pedir, colocar perguntas, ou se achar que pode contribuir com a pesquisa, porque sabe de alguma coisa, conhece alguém, ou tem sua própria opinião, não hesite em me mandar um e-mail que eu coloquei no começo da apresentação, vai estar no PowerPoint também, mas eu posso digitar no chat também. E agradecer muito novamente a DW, você, capitão, pela mediação, agradecer aí o Alan pelo convite. E estou à disposição, espero que nos próximos anos possamos pensar em trocas bastante frutíferas. É isso, muito obrigado. Obrigado. Nós, em nome da DW, nós aqui agradecemos também pela sua disponibilidade, que não tem sido também fácil as pessoas, a sua tarde de sexta para partilhar alguma coisa. Então, nós é que agradecemos. Agradecemos também a todos que nos acompanharam a partir desta ferramenta Meet, ou Teams, desculpa. E aqueles que nos acompanham a partir da nossa página de Facebook, e reiteramos o convite para próximos encontros. E boa tarde e bom final de semana a todos. Boa tarde. Tchau.